Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu venho partilhar a minha experiência de como é que é ter um cão. Então, como conseguem ver aqui, tenho aqui a minha convidada especial e a protagonista deste vídeo. Basicamente hoje eu venho partilhar de como é que é ter um cão. Eu recebo várias mensagens de pessoas a dizer como é que tu conseguiste educar a Brownie, como é que é ter um cão. E então eu achei que isto era um tema bastante interessante e honestamente eu não vi assim muitos vídeos sobre isto e isto teria sido um tema que se calhar tinha-me dado muita ajuda no início de quando eu tive a cadela. Portanto, eu espero conseguir ajudar algumas de vocês desse lado com este tema e sem mais demoras vamos então começar. Bem, vou então começar pelo um tema que na minha opinião é um daqueles que é mais difícil de ser trabalhado e quando é nós ficamos tipo, graças a Deus que já conseguimos resolver este problema. Estou a referir-me ao facto de fazer xixi e cocó no sítio certo. Na minha opinião, isto é uma coisa que é muito complicada de fazer e eu vou-vos contar um bocadinho da minha experiência de como é que eu fiz. Quando a Brownie era mais pequenina, aliás, quando eu a adotei, eu na altura ainda estava a viver na casa dos meus pais e aquilo que eu fiz foi, nos sítios onde a Brownie estava e onde ela dormia, etc., eu enchia, sabem aqueles resguardos que se usa para pôr nas camas dos bebés ou na cama das pessoas mais velhas, etc., que é para quando vão fazer xixi, ou mesmo resguardos de animais. Eu comprava esses pacotes e enchia o chão absolutamente todo disso. E à medida que ela ia sabendo que, pronto, ela fazia xixi ali em cima, estava tudo certo, e o cocó, enfim, estava tudo certo, e à medida do tempo eu fui retirando e diminuindo o número de resguardos que estavam presentes na divisão. Ou seja, no início eu tinha a sala toda completa por resguardos, depois fui diminuindo para metade, e hoje em dia a Brownie usa um resguardo e faz as outras necessidades todas na rua, mas eu gosto sempre de manter um resguardo para salvaguardar no sentido de quando ela fica sozinha em casa, não haver qualquer tipo de problema em que ela faça o xixi ou cocó no tapete ou no chão, portanto ali estou sempre salvaguardada. Para além disso, todos os outros truques de sentar, dar a pata, deitar, enfim, todas essas coisas, estes foram alguns truques que nós fomos ensinando, tanto eu como o Gui, e foi um bocadinho tentativa e erro, não há assim grandes ciências, vocês podem acabar por ver alguns tutoriais no YouTube, que eu ao início eu confesso que fui ver, mas eu optei sempre por utilizar aqueles géneros de Educ. Eu usava os da Royal Canin, não sei se vocês sabem quais é que são. Eu quando estava a ensinar, mostrava-lhe aquilo, dizia senta, 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 até ela fazer a posição que eu queria. Quando ela fazia, eu dava um. Não há assim grande ciência na minha opinião, mas basicamente era isto que eu fazia. Mas isto assim de uma forma geral à fase da educação. Outra coisa que também é muito importante e que foi algo que eu só me comecei a perceber do quão importante é que era quando eu saí de casa dos meus pais, é em relação aos passeios e ao facto dela precisar de gastar muita energia. Como vocês podem ver, no início, quando a Brownie foi para a minha casa, ela era realmente muito pequenina, ela era tipo deste tamanho e neste momento ela está este bicho grande que vocês estão a ver. Portanto, eu à medida do tempo tive de me vir a perceber disto e do facto dela ir começando a ganhar cada vez mais energia e da necessidade que ela tinha de gastar. Aquilo que nós tentamos fazer cá em casa é ir passeá-la sempre. Tipo, é religioso uma vez por dia que ela tem de passear. Na grande maioria das vezes nós tentamos fazer uma vez de manhã, outras vezes ao fim do dia quando eu chego a casa ou quando o Gui chega a casa, enfim. Isto porque, como a Brownie tem o facto de ter sempre um resguardo em casa, nós utilizamos maioritariamente a saída para a rua, não para ela ir fazer as necessidades, mas sim para ela ir gastar a energia, ok? Obviamente quando ela vai à rua ela acaba sempre por ir fazer as necessidades dela também lá, mas o nosso principal objetivo não é esse, mas sim gastar toda a energia que ela possa ter e mais alguma e Deus no comando, porque quanto mais energia gastar, melhor. Mas isto é muito importante, porque eu acho que, principalmente pessoas que têm animais em apartamentos, como é o meu caso, é mesmo importante que estes animais possam gastar as energias para que não fiquem frustrados e que não façam porcarias em casa e que não os destruam tudo, porque caso contrário vocês vão estar constantemente chatearem-se com os cães e isso obviamente que não é bom. Depois, um tema que, quando eu tive a Brownie, foi do estilo, oh meu Deus, e o que é que eu faço agora? Alimentação. Isto foi uma coisa que eu na altura estava muito na dúvida, não sabia qual alimentação, que tipo de alimentação e qual alimentação escolher. Isto foi um bocadinho por tentativa e erro. Eu inicialmente comecei por dar uma ração de supermercado e entretanto eu fui-me apercebendo que a cadela tem o estômago um bocado sensível, portanto eu não posso dar qualquer tipo de ração. Então aquilo que eu optei por fazer foi ir ao veterinário e ele acabou por me recomendar a mesma marca de que ele e a cadela dos meus pais já comia, que é a Royal Canin, e que eu já me apercebi que é realmente a melhor ração e que é aquela que a Brownie realmente dá melhor. Eu no caso dou uma tipo de alimentação que foi o veterinário que deu e no fundo isto é o ideal porque ele vai saber indicar-vos qual é que é o tipo de alimentação que o vosso cão deve fazer, tendo em conta as necessidades que ele tem,
peso, raça. Portanto, o meu conselho é que junto do médico veterinário vocês consigam entender qual é que é a melhor ração para vocês darem aos vossos bebês. Eu aconselho a Royal Canin, no caso, que é a que eu já dou à Brownie, era a que os meus pais já davam à Lia na altura e continuam a dar. Portanto, é isso. E para além disso, como eu também dou os Edukes, que é da Royal, acaba sempre por ser tudo da mesma marca. Portanto, a Brownie está aqui muito animada no quarto, mas está tudo certo. Ainda em questão da alimentação, aquilo que eu também faço é, eu dou na maioria dos casos a ração seca, portanto é aquela ração normal que nós estamos habituados a ver, e depois às vezes com miminho, como eu sei que a Brownie adora, eu opto então por usar e misturar um bocadinho da ração úmida, que ela ama, ela fica louca com aquilo, e portanto aquilo que eu faço não lhe dou só ração úmida, eu acabo por misturar a úmida com a ração seca, que ele fica assim uma papa e ela devora aquilo tipo em 3 segundos, ela ama. E pronto, isto fica aqui uma dica, caso, por exemplo, eu sei que a ração úmida também é muito, no caso da Lia, os meus pais faziam muito isso, era quando ela tinha muita dificuldade para comer, eles também faziam esta mistela e a Lia comia logo tudo, portanto, se vocês também tiverem um animal que tenha alguma dificuldade a comer, isto também pode ser uma boa solução. Depois, outra coisa que eu acho super importante mencionar relativamente ao como é que é ter um cão, é o facto da companhia que estes animais fazem, é surreal o quão acompanhada eu me sinto com a Brownie cá em casa. Aliás, muitas das vezes, quando às vezes a Brownie vai para Évora com o Gui e eu fico cá porque eu estou com mais trabalho e assim, ou vou ficar aqui só uns dias e não vou estar em casa todo, para a Brownie não ficar sozinha lá, às vezes acaba por ir para Évora, ou então nós deixamos-la num hotel para cães. É mesmo estranho, tipo, quando ela não está cá, eu e o Gui comentamos mesmo, a Brownie faz uma falta aqui, é mesmo estranho, principalmente quando, no meu caso, eu quando vim para esta casa já vim com a Brownie, então não tê-la aqui é mesmo estranho. Portanto é isto, imaginem, muitas das vezes eu posso nem sequer falar com ela, mas só o facto de eu poder ir passear com ela ou estar aqui em casa, basta nem sequer estar ao telefone e só tocar nela, não sei, para mim faz-me uma companhia de loucos e eu tenho a certeza absoluta que há muita gente que passa pelo mesmo. Eu tenho o exemplo da Lia na casa dos meus pais, que fazia muita companhia ao meu pai quando ele trabalhava sozinho em casa e também à minha mãe, obviamente, e até mesmo a mim, sabem? Eu acho que termos cães eu acho que são a melhor companhia do mundo e são os nossos melhores amigos, independentemente de tudo. Tipo, nós podemos sair de casa só para ir pôr o lixo à rua e voltar, eles já nos fazem a maior festa que parece que vocês passaram 4 horas fora de casa. Eu acho que a melhor coisa e a melhor recompensa de ter um cão é a companhia que eles fazem e o amor que eles nutrem por nós, porque acima de tudo é isso e é isso que importa no final das contas. Mas sou gorda boa da sua dona. E por último, mas não menos importante, e obviamente que eu tenho de falar sobre isto, apesar de ser uma coisa um bocado mais chata, eu acho que é importante toda a gente que quiser e tiver com intenções de adotar um cão ou ter um cão, enfim, as pessoas terem noção da responsabilidade que é. E isto é muito fácil nós... Eu confesso que eu não tinha esta noção e eu acho que eu hoje em dia, que já estou muito, tipo, assente, entre aspas, com a Brownie, já posso dizer isto, porque na altura que eu adotei a Brownie, eu acho que eu fui um bocadinho inconsequente, porque não tinha a noção da quantidade de trabalho que eu ia ter. E com isto eu quero dizer o quê? Na altura que eu adotei a Brownie, tipo, pouquíssimo tempo depois eu fui para os Açores, que não sei se vocês se lembram, quem ficou com a cadela até foi a Cati. E enfim, foi uma fase da minha vida que eu estava um bocado mal, a passar por uma fase muito complicada e se calhar tomei uma decisão um bocadinho precipitada, mas que com o passar dos tempos eu me consegui ir moldando a isso. Porque a verdade é que eu adotei a Brownie numa altura mais complicada da minha vida, em que ela fez-me a maior companhia da minha vida que eu alguma vez achei. Eu acho que se eu não tivesse tido a Brownie naquela altura eu tinha-me ido muito abaixo e as coisas não tinham corrido como correram. Mas a verdade é que foi um bocadinho inconsequente. Se fosse hoje em dia eu se calhar não teria adotado na altura que adotei, se calhar tinha esperado um mês na altura que eu me tivesse mudado cá para casa. Mas enfim. E com isto eu quero dizer o quê? Eu na altura que adotei a Brownie eu não tinha noção da responsabilidade que era, eu não tinha noção de quantas coisas eu ia ter de abdicar porque ia ter um cão. Ou seja, isto é o quê? É o facto de, como eu adotei a Brownie, como ela era pequenina, eu na altura era jantares de Natal para toda a hora, eu queria ir aos jantares, mas depois pensava, não posso ir porque eu tenho uma cadela bem em casa, tipo, ela acorda 3 em 3 horas como se fosse um bebê, é sério, percebem? E nesse sentido é muito importante vocês terem essa noção quando vão buscar um animal, porque, não sei, eu acho que é mesmo triste as pessoas que adotam e que têm os cães, enfim, mas que depois não cuidam e não educam da melhor forma e depois os cães ficam frustrados, ficam muito mal comportados e isso não é porreiro. No meu caso eu já partilhei N vezes nos stories, vezes que eu chego a casa e tenho a casa num caos, ou é comida por todo o lado, ou são almofadas que são destruídas, ténis que ficam destruídos, enfim, a Brownie obviamente é uma cadela que precisa de gastar muita energia e se eventualmente eu não a for passear antes de sair de casa, este vai ser o fim, vai ser eu chegar a casa, ter a casa de pantanas
E é isto. Eu também vou mudar de casa muito recentemente, portanto eu acredito que esta mudança vai ser tão boa para nós como também para a Brownie, porque ela vai ter muito mais espaço, vai ter mais do dobro do espaço desta casa para ela. Portanto eu acredito mesmo que vai ser uma coisa muito positiva para toda a gente e eu acho que isso é muito importante. Portanto, o meu maior conselho para as pessoas que querem ter um cão é que tenham, mas tenham muita responsabilidade e noção da responsabilidade que é ter um bebê destes, que eles são a melhor coisa da nossa vida, apesar de tudo o que eles possam estragar, roer, sujar, eles no final do dia o que conta na verdade é que eles são a nossa maior companhia. E eu queria vos pedir a vocês que deixassem aqui em baixo nos comentários histórias que vocês tenham dos vossos cães, de como é que foi, como é que é, como é que foi os primeiros dias na vossa casa. Eu sou uma louca e eterna apaixonada por cães e adoro saber estas histórias. Portanto, vou ficar a contar convosco. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, onde eu partilhei convosco um bocadinho da minha história e da minha experiência de como é que é ter um cão. E é isto, nós vemos-nos no próximo. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Adeus! Got me up all night, putting things on the side. What do you have in mind? She's awake all the time.